Depois do fiasco do Internacional aqui na Arena, a derrota por 3-0 contra o seu maior rival no jogo de ida das finais do Campeonato Gaúcho, o vestiário colorado se resumiu muito em reclamações contra a arbitragem da partida. O técnico uruguaio, técnico Paulo Pesolano, chutou o balde. Falou sobre Daniel Nobre Bins, sobre o árbitro Anderson Daronco e fez muitas reclamações sobre a atitude da arbitragem na partida de hoje aqui na Arena. O executivo de futebol do Inter, Fabinho Soldado, também reclamou e bastante contra o árbitro do jogo, Anderson Daronco. Abel Braga, numa entrevista um tanto quanto curiosa aqui na Arena, também falou e fez as suas reclamações. E o vestiário do Internacional abatido, evidentemente, após os 3-0 contra o Grêmio nas finais do Campeonato Gaúcho. Nesse vídeo, a gente repercute tudo que foi o vestiário do Internacional depois dessa dura derrota contra o seu maior rival. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E esse vídeo e todos os outros têm o apoio de kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Se não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, vai no meu link, te registra lá na KTO. Eu me dei mal, né, gente? Fui no ambos marcam, fui no empate ou Inter, né? Aquela chancezinha dupla lá na KTO, acontece, né? Mas eu aproveitei porque eu tenho a chance extra lá da KTO, né? Montei uma odd de 1,80, botei ali 5 pilinha, perdi, mas ganhei R$25 em apostas grátis porque tinha a chance extra da KTO valendo para esse clássico Grenal. Então lembrando, né? Vai lá com juízo para brincar e para se divertir. Bom, ainda tô aqui na Arena para a gente repercutir o que foi esse vestiário do Inter depois dessa dura derrota contra o Grêmio, 3-0. O Inter, de fato, não teve uma grande atuação, nem próximo disso. Em nenhum momento do jogo chegou a ter uma boa atuação aqui na Arena. A gente fez uma análise do que foi o jogo no último vídeo aqui no canal, mas o vestiário do Internacional, obviamente, entraria numa linha e num tom diferente. O vestiário do Inter, que muito reclamou da arbitragem do Anderson Daronco e também da arbitragem do VAR. O árbitro de vídeo hoje era Daniel Nobre Bins. E eu quero começar aqui repercutindo a fala do técnico Paulo Pesolano, que é uma fala muito dura contra a arbitragem do jogo de hoje. Pesolano disse, inclusive, que o Daniel Nobre Bins, árbitro de vídeo do jogo de hoje, é gremista, tem foto na Arena, enfim, foram várias reclamações do técnico do Internacional, uma fala forte que a gente coloca aqui nesse conteúdo. O Inter teve falhas individuais comprometedoras em todos. Qual a explicação para isso? No, explicación no. A ver, sencillamente. É uma persona, hasta hoje, é uma persona que acreditava no Gauchão. Tá? Hoje, eu sou internacional, né? Eu acredito muito na gente, acredito muito. Mas, queremos falar de futebol, falamos até o minuto... ¿Cuándo era que tenía que ser expulso Arthur? ¿En qué minuto fue? La expulsión de Arthur, que no fue. ¿Qué minuto? 15, 12, 20, 18, 15. Hasta ahí falamos, después no falamos más. Después fue otro juego. Yo falé con la verdad, cuando anduvimos mal. Los primeros 15 minutos, entonces, él estaba un poco mejor. Nos un poco estaba costando, estaban con el 4-3-3 y no podíamos pegar mucho la marca. Tuvimos algún ataque, le tuvieron otro. Mas estaba ahí, era un clásico, ¿sí? Eu fui sincero, falei para Daronco. Bom jogo a partir dessa jogada. Bom jogo. Hasta aí foi tendencioso. La primeira jogada contra Bernabé e la falta, en el primer minuto, eu já fiquei bravo porque já vi lo que venía. Hay que falar com a verdade. Essa foi a primeira falta que já ficou tendencioso todo. Também? E depois, gente, não sabia, mas en el bar tem un árbitro que tenía una foto con el estadio do Grêmio nas costas. Un torcedor de Grêmio fazendo bar. Vamos, gente. Eso eu não sabia. Perdona. Não sabia. Mas no es vermelho la de Arthur. Chuta cuando vira. Bueno, él no se cubre. No fue natural el movimiento. Pronto, hasta ahí falamos de fútbol. Después, erro, sí, tenemos, sí, todos. Mas si ahí, hasta ahí se cobraba bien, el juego era para nós. Después con un jugador de menos, hoy fútbol moderno, el campo fica grande. E ele tem qualidade também. Mas vou falar uma coisa. Eu sou uruguayo, vocês sabem, né? Uruguayo, estamos acostumbrados a lutar contra todo e contra todos.
Mas, primeiro, desculpa ao torcedor do Inter. Hoje nós queríamos ganhar o jogo. Mas contra isso nós não podemos jogar. Contra 11 jogamos. Mas contra essa coisa não. Eu não, essa coisa não. Eu sou uma pessoa muito natural, falo o que sinto. A vezes por falar o que sinto erro. Mas depois queremos falar um erro de um jogador, sim, está bem. Mas há que falar as coisas certas. E eu acho que estamos todos de acordo, Eu acho que ninguém vai falar que não foi vermelho. Isso. ¿Ah? Ele chuta, vira, e quando você lo vê, el VAR é vermelho. Pronto. A primeira falta de Bernabé ao lado do área, uma jogada de gol, é foul. ¿Ah? Foi tendencioso, ¿sí? Mas depois dessa jogada, cobrou muito bem. Eu falei para ele, felicitei, parabéns a ele a partir dessa jogada. Porque depois a vermelho para Bernabé foi, não tem problema. Depois todo o outro foi correto. Então, não procuremos coisa. Sim, um jogador cometeu um erro, sim, cometeu outro. Mas o jogo foi, a partir de aí, foi atípico. Foi um jogo atípico. Nós fizemos 4 goles lá legales. Nós fizemos 4 goles lá, jogando legalmente. Não aconteceu nada estranho. Está bem? Hay que ser sincero. Contra todo e contra todos, vamos a virar este jogo. Que se preparem, vamos a estar em casa. Está bem? Sangue no sol, já lo estou vivendo. Eu já quero jogá-lo agora. Está bem? Este fogo vai ficar para a semana que vem. Tá? Gostei como, quando depois do terceiro gol, como faziam joguinho, isso. Gostei. Nós não lo fizemos. Então, vamos jogar esse jogo. Eu estou esperando esse jogo já. Esta semana já não lo vivo. Estou esperando o jogo. Aí então o técnico Paulo Pesolano reclamando muito, e eu chamo a atenção para o final dessa fala do técnico do Internacional, que ele cita: gostei do que eles fizeram após o terceiro gol, mas tem o jogo de volta, e eu tô doido por essa partida. Por mim, já jogaria ela hoje. Não só uma incomodação muito grande com a arbitragem do jogo de hoje, mas também um sentimento de raiva, de irritação, de querer dar a volta por cima de uma vez nesse jogo de volta, se referindo aos gritos de olé que aconteceram, os jogadores do Grêmio tocando de letra na bola depois do terceiro gol. O técnico Paulo Pesolano ficou muito incomodado com isso. Basicamente toda a sua coletiva foi nesse tom, tá? Falando sobre arbitragem e reclamações importantes. O pouco que ele falou do jogo, ele disse que ele acredita na sua equipe, que a sua equipe teria que fazer o que ela fez no outro Grenal, 4. O Inter ganhou por 4-2 do Grêmio, né, na primeira fase do Gauchão, e deu um banho de bola naquele jogo no Grêmio dentro do estádio Beira-Rio. Mas sobre o que falou sobre jogo mesmo, Pesolano, ele disse que a equipe vai ter que fazer 4 gols para conseguir o impossível, como a gente tem tratado no jogo de volta, e também admitiu que não só pelos erros de arbitragem, mas o Inter custou a entrar no jogo, e que o Grêmio foi melhor do que o Inter nessa noite aqui na Arena. Depois, o diretor técnico do Inter, que explicou que pediu para conceder essa entrevista coletiva, falou aqui na Arena, tá? E foi uma entrevista do Abel um tanto quanto curiosa, porque o Pesolano ele estava numa rotação lá em cima de reclamar da arbitragem, chamar o Daniel Nobre Bins de gremista e reclamações e dizendo que já estava querendo o jogo de volta, e o Abel entrou num tom totalmente ameno, um tom mais tranquilo, fez brincadeira, sorriu, e assim, óbvio que ninguém aqui contesta a história do Abel, o que ele representa para o Inter, isso aqui a gente nem debate porque é chovendo molhado. Mas foi uma outra rotação do que foi a entrevista do Paulo Pesolano depois de um Grenal. Na entrevista do Abel não deu para sentir ver pelo menos aquele sentimento de frustração, aquela irritação, não, foi uma rotação totalmente diferente da entrevista do técnico Paulo Pesolano. Como eu disse, o Abel riu durante a coletiva, fez brincadeira, enfim. Depois ele disse que pediu para falar porque tem uma relação com o torcedor, que hoje a equipe decepcionou o torcedor, mas que também coisas estranhas aconteceram ao longo do jogo, que o Grêmio não recebeu nenhum cartão amarelo, que o Grêmio não criou nenhuma jogada, que foram 3 gols de bola espirrada, segundo o diretor técnico do Inter, Abel Braga, e ele pediu para que o torcedor vá ao estádio, no estádio Beira-Rio, na próxima semana, e apoie a equipe, porque ele acredita que o Inter, sim, pode reverter esses 3-0 contra. Depois, na zona mista, alguns jogadores falaram, o Gabriel Mercado concedeu entrevista, o goleiro Sérgio Rocher disse que a equipe tem que assumir que não fez nada do que foi planejado, que o Inter poderia ter matado a jogada antes, se referindo ao lance da expulsão do Bernabé, e que foi um jogo atípico, que antes da expulsão até estava parelho, mas que a equipe ficou com 1 a menos e isso mudou tudo. O Alan Patrick também falou, disse que a equipe tem que reconhecer que não foi uma partida nem próximo daquilo que se esperava, que tem detalhes para serem analisados,
que as tomadas de decisão também da equipe foram erradas durante a partida e que isso vai ser analisado, evidentemente, de cabeça muito mais fria. E aí ele disse que a expulsão do Bernabé também condicionou muito do que seria o jogo da equipe. Ele disse que já teve uma conversa mais forte dentro do vestiário, buscando remobilizar para o jogo da volta. O Inter vai ter a semana inteira para trabalhar, não vai ter Campeonato Brasileiro no meio de semana, então é só o Grenal no próximo domingo. E o Alan Patrick também citou a importância disso justamente para essa remobilização e para o Inter pensar só nesse clássico ao longo da semana. O Alan Patrick ainda disse que hoje o Grêmio conseguiu placar também porque tinha um a mais, mas que faz parte e que agora a equipe tem que absorver o que foi essa derrota. E ele até citou que em determinado momento o Grêmio foi soberbo durante a partida e que esses lances provocativos não poderiam tirar o foco da equipe e que a equipe tem que escrever uma história linda, segundo o capitão Alan Patrick, no domingo. E também fica o destaque aqui porque o executivo do Inter, apesar de não ter falado, Fabinho Soldado, ele foi bem importante lá embaixo, tá? Eu tô aqui nas cabines, lá embaixo onde fica a zona mista, a entrada dos vestiários de Grêmio e Inter. O Fabinho Soldado reclamou bastante da arbitragem na saída do intervalo contra o Arthur Anderson Daronco e ele disse, sinceramente, achei que seria diferente do que a gente estava esperando. Muitas reclamações também dos dirigentes do Inter aqui na Arena por conta dessa arbitragem. Tem o lance que mais está chamando a atenção do Inter, que é a da possível expulsão do Arthur, né? Aquele lance quando estava 0-0, ainda não tinha expulsão do Bernabé, tem uma bola na entrada da área do Inter, o Arthur finaliza, a bola desvia, depois ele vai dividir ali com o Borré e acaba deixando o braço ali no rosto do Borré, ele até teve que receber atendimento, o Inter reclamou muito desse lance aqui na Arena, tá? Bom, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, deixa teu comentário também aqui, tua opinião, e a gente volta na sequência para falar mais do Inter, tá? Beijão, um abraço e até a próxima.